Olá! Vamos dar início à nossa segunda aula. E a partir de agora, o nosso objetivo será sempre o texto do tipo dissertativo argumentativo. Então, vamos começar entendendo o que é dissertar e o que é argumentar. Dissertar é discorrer sobre um assunto, debatendo opiniões, expondo ponto de vista, e argumentar nada mais é que comprovar esse ponto de vista de forma fundamentada e reflexiva. E o nosso texto do tipo dissertativo argumentativo, ele precisa ser coeso. E o que é um texto coeso? Um texto coeso é aquele texto cujas partes estão todas ligadas umas às outras. É preciso que uma palavra esteja ligada à outra, uma frase concatenada à outra, uma oração articulada à outra, o parágrafo articulado ao outro, de forma que esse texto mantenha a unidade temática e também a progressão. Mas como isso é possível? Como nós podemos conseguir um texto todo articulado, mantendo a sua unidade temática e também mantendo a sua progressão? É simples. Nós temos recursos textuais que nos permitem essa coesão textual. Vamos dar uma olhadinha neles. Olhem só, nós podemos fazer essa retomada textual por meio de pronome, epíteto, nominalização, termo síntese, advérbio, associação, repetição do nome próprio ou então parte dele e também por meio de numeral. Mas será que esses recursos fazem realmente a diferença no nosso texto? Vamos dar uma olhadinha. André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar de André e Pedro serem fanáticos torcedores de futebol, André e Pedro são diferentes. Pedro não briga com quem torce para outro time. André já briga com quem torce para outro time. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos um texto repetitivo. Ele se tornou repetitivo porque o autor ele desconsiderou o uso de alguns elementos para retomar o que foi dito anteriormente. Vamos dar uma olhadinha como fica esse texto. André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, disso que? De eles serem fanáticos torcedores de futebol. São diferentes. Este quem? Pedro. Não briga com quem torce para outro time. Aquele quem? André, né? O faz, ou seja, briga. Então, olha só, o mesmo texto, porém com o uso do pronome para fazer essa retomada, essa concatenação textual. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui nós temos a presença do epíteto, na minha opinião, uma excelente forma de retomada textual. O epíteto é quando o autor usa uma palavra ou então um termo para qualificar aquilo que ele já disse anteriormente. Vamos dar uma olhadinha. Entre os ídolos do povo brasileiro está Edson Arantes do Nascimento. Pelé é querido por público de todas as idades, crianças, jovens, adultos e idosos. O rei do futebol pode ser considerado uma lenda viva. Vejam bem que o autor ele disse Edson Arantes do Nascimento. Logo em seguida, ele retomou Edson Arantes usando o termo Pelé. Mais na frente, ele retomou novamente Edson Arantes do Nascimento, usando agora rei do futebol. Esse recurso de retomada textual, ele é um recurso bastante eficiente, porque o autor, além de fazer essa concatenação, essa retomada textual, ele também demonstra conhecimento e leva também informação ao seu leitor. Vamos ao nosso próximo exemplo. Nominalização. Na nominalização, o autor ele usa um substantivo para retomar um verbo que ele já disse anteriormente. Vamos ver como fica. No dia 15 de fevereiro, milhares de pessoas foram às ruas manifestar sua indignação contra o atual governo. As manifestações ocorreram de forma pacífica e ordeira, apesar do número elevado de participantes. Então aqui o autor ele usou a palavra manifestações para retomar a palavra manifestar. Dessa forma, ele promoveu essa concatenação textual, essa articulação no texto dele e evitou a repetição.
Vamos ao nosso próximo exemplo. Termo síntese. É quando o autor ele usa um termo para retomar de forma sintetizada tudo o que ele disse anteriormente. São Paulo possui muitos problemas: enchentes, engarrafamentos, poluição, superlotação do transporte coletivo e, atualmente, sofre com a presença do Aedes aegypti, o que coloca as autoridades em alerta. Apesar desses pontos negativos, a cidade da Garoa, musa inspiradora de Caetano Veloso, ainda é a esperança de ascensão para muitos migrantes. Olhem só como o autor ele retomou todos os problemas da cidade de São Paulo que ele citou anteriormente, apenas pela palavra pontos negativos. E eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez, para a presença do epíteto. Quando o autor diz cidade da Garoa, ele retomou a cidade de São Paulo. Quando ele diz musa inspiradora de Caetano Veloso, mais uma vez ele se referiu à cidade de São Paulo. Dessa forma, o autor lhe mostra, ele demonstra conhecimento sobre a cidade de São Paulo. Ele conhece a condição climática da cidade. Ele conhece também que Caetano Veloso compôs e cantou uma música chamada Sampa em homenagem à cidade de São Paulo. Tudo isso enriquece o texto do autor. Ele demonstra conhecimento e também leva conhecimento ao seu leitor. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui o autor ele usou o advérbio para fazer essa retomada textual. As praias e o carnaval não são as únicas atrações brasileiras. Os turistas que valorizam uma boa comida têm visitado cada vez mais a cidade de São Paulo. Lá, a gastronomia encanta pela diversidade, requinte e sabor. Olhem só como o autor retomou a cidade de São Paulo usando o advérbio lá. Vamos ao nosso próximo exemplo. Associação. Associação é quando o autor ele usa uma palavra de forma comparada, associada a outra que ele já disse anteriormente. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. A tecnologia evoluiu a passos largos nas últimas 5 décadas. Um iPhone tem um conjunto de microprocessadores 1.300 vezes mais potente que os dos imensos computadores da missão Apollo 11, que pôs o homem na Lua em 1969. Aqui o autor ele fez essa retomada da tecnologia usando a palavra iPhone. Vamos ao nosso próximo exemplo. Repetição do nome próprio ou então parte desse nome. Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Telles é autora de Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de contos de nossa literatura. Aqui o autor preferiu usar o sobrenome da autora para não ter que repetir novamente Lígia Fagundes Telles. Então ele disse simplesmente Telles. Vamos ao nosso próximo exemplo. Numeral. Entre os assuntos polêmicos, existem 2 que têm acalorado as discussões ultimamente. O primeiro é o aborto, que se confronta com os princípios religiosos. O segundo é a redução da maioridade penal, que provoca um debate sobre a ideia de justiça. Olhem só que o autor ele anuncia, logo no início, que entre os assuntos polêmicos existem 2. Quais são esses 2? Ele traz esses 2 problemas de forma enumerada. O primeiro, que é o aborto, e o segundo, que é a redução da maioridade penal. O texto dele também ficou muito bem concatenado. Nós acabamos de ver os elementos que fazem essa retomada textual. Pronome, advérbio, epíteto, nominalização, numeral. Agora nós vamos ver o contrário de tudo isso. Nós vamos ver a elipse, que é, na verdade, a supressão de elementos. Vamos dar uma olhadinha. O ministro foi o primeiro a chegar. Abriu a sessão às 8 em ponto e fez então seu discurso emocionado. Olha só que o autor diz, o ministro foi o primeiro a chegar. Abriu a sessão. O autor aqui ele não usou nenhum elemento de retomada textual. Ele simplesmente disse, abriu a sessão às 8 em ponto
e fez então o seu discurso emocionado. Mas quem abriu a sessão às 8 em ponto? O ministro, não é verdade? Aqui o autor dispensou o uso de algum elemento para fazer essa retomada textual, porque isso foi possível. Quando ele diz abriu, o seu leitor ele entende muito bem que quem abriu a sessão foi o ministro. Agora vamos dar uma olhadinha nesse próximo exemplo. Neymar e Fred foram os primeiros a entrar em campo. Abaixou a cabeça e fez uma oração silenciosa. A torcida emocionada gritava seu nome. Aqui, o autor também não usou nenhum elemento de retomada textual. Ele diz simplesmente que Neymar e Fred entraram em campo, abaixou a cabeça e fez uma oração silenciosa. Mas quem abaixou a cabeça? Neymar ou Fred? Talvez isso esteja bem claro para o autor, mas para o leitor isso não ficou claro. Então, o autor aqui, ele não pode usar elipse nesse caso. Ele precisa de um elemento para fazer essa retomada e deixar bem claro ao leitor quem foi que abaixou a cabeça e fez a oração silenciosa. Suponhamos que o autor queira dizer que quem abaixou a cabeça foi Neymar. Então ele poderia ter construído esse texto da seguinte forma: Neymar e Fred foram os primeiros a entrar em campo. O camisa 10 da seleção brasileira abaixou a cabeça e fez uma oração silenciosa. A torcida emocionada gritava seu nome. Eu trouxe esse caso para mostrar a vocês que nem sempre a elipse é possível. Às vezes, nós temos claro para nós alguma coisa, mas nós temos que deixar isso claro também para o nosso leitor. Vocês conseguiram entender o que é um texto coeso? Aquele texto que traz todas as suas partes ligadas umas às outras? Dessa forma, ele mantém a unidade temática e também a progressão. Caso contrário, o seu texto será apenas um amontoado de frases. Tá ok? E assim nós encerramos a nossa segunda aula e na nossa próxima aula nós vamos tratar da coerência textual.